né, esta proposta do Programa de Recuperação e Aprofundamento, tendo como ideia apresentar de uma maneira mais ampla este processo formativo que está previsto no programa, tá? Eu creio que este é um espaço de diálogo. Então, por este motivo, caso vocês queiram participar em qualquer momento, vocês têm total liberdade, tá bom? Eu estarei responsável para direcionar neste primeiro momento. Provavelmente eu não apareça para vocês, porque eu ficarei aqui com o PPT, tá? Mas, como eu deixei claro, por ser um espaço de diálogo, um espaço de conversa, um espaço de formação, vocês têm total liberdade para pedirem a palavra, assim como no chat também a Paula vai estar à frente, me auxiliando, tá? Façam as questões, caso seja necessário, e vamos dialogar. Nesta parte, nós já tivemos acesso semana passada, o Theo deixou disponível no Drive, creio que todos os professores já tenham visto as sequências de atividades no site do Currículo Paulista, no volume 3, do Aprender Sempre. Tá? Pode passar, por favor, Theo. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos ver duas habilidades, uma habilidade do 6º ano e uma habilidade do 1º ano do ensino médio, tendo como síntese as capacidades leitoras de Roxane Rojo, tá? Eu vou mais para frente, eu não vou me aprofundar. Nós temos 3 slides a respeito de capacidade de leitura. Como vocês terão esta apresentação disponível para vocês, eu vou, de uma maneira sucinta, passar por isto, tá bom? Pode passar, Theo, por gentileza? Aqui são os anexos que já foram encaminhados para vocês também, em momento oportuno, que foi na semana passada, se não me engano, sexta-feira. Nós vamos trabalhar com uma habilidade essencial do 6º ano e com uma habilidade suporte do ensino médio. Qual a nossa pauta de hoje? Hoje nós vamos ter uma retomada dos objetivos da transmissão da etapa, uma retomada dos objetivos da transmissão de ano-série, apresentação, realização e encaminhamento de atividades, encaminhamento para desdobramentos para aulas, proposição das atividades complementares e avaliação do TPC, tá? Antes de nós continuarmos, eu creio que seja relevante, em um primeiro momento, nós deixarmos claro que o nosso objetivo é trabalhar com as capacidades de leitura que estão implicadas no desenvolvimento das habilidades essenciais e de suporte, que estarão destacadas na sequência de atividades. Antes ainda, eu creio que o importante seja, neste primeiro momento, nós definirmos a leitura como um processo cognitivo, ou seja, como um processo de percepção, memória, juízo ou raciocínio. A partir dessas perspectivas, que nós procuramos fazer com que os nossos alunos desenvolvam um raciocínio crítico diante dos mais diversos materiais de leitura, diante de um multiletramento, vamos dizer assim. Tá? O que nós procuramos, na verdade, quando nós trabalhamos com os procedimentos de leitura? Fazer com que o aluno desenvolva uma percepção de mundo, ou a maneira como o sujeito se aproxima do texto. Tá? A partir daí que ele desenvolve esta percepção de mundo, vamos dizer assim. Ele se aproxima dos elementos sociais que constituem a vida dele em interação com a sociedade. Tá? Alguns elementos que nós temos que prestar atenção. A leitura vai além da frase.
ela é também uma forma de ação sobre o material de análise. O texto que pode ser multimodal, vamos dizer assim. A leitura é contextualizada. E há um bojo polifônico. Toda vez que nós estamos num processo de leitura, nós, querendo ou não, temos vozes presentes em nós que dialogam com o texto proposto. Pode passar, por gentileza, Théo? Théo? Obrigado. Hoje, qual a nossa proposta? A nossa proposta é desenvolver a pauta da escola, né? Nós já tivemos a transmissão de etapa, nós já tivemos a transmissão de ano-série, e o nosso objetivo agora é desenvolver essa pauta da escola. Pode passar, por gentileza, Théo? O que nós vamos fazer? Nós vamos identificar as habilidades essenciais para a sequência de atividades e analisar em atividades do ano-série o modo como essas atividades são favorecidas. Para tanto, nós vamos observar um elemento chamado linguístico e semiótico. Quando nós falamos em elemento linguístico, nós podemos definir como as formas para expressar experiências, que conferem ao texto originalidade, emotividade ou teor político ou discursivo. Que elementos linguísticos seriam esses? Anáfora, antítese, comparação, metáfora, ironia, eufemismo e hipérbole. Anáfora, eu creio que seja um termo já comum, principalmente para o professor de língua portuguesa, que é retomar elementos que já estão presentes no texto. Hoje, nós vamos trabalhar muito com o aspecto da comparação, tá bom? Quando nós falamos em elementos semióticos, nós trabalhamos com os elementos não verbais, ou seja, como o texto se predispõe a ser texto por meio de imagens que podem ser associados a determinado tema. Quais são as habilidades que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos trabalhar com a habilidade 54, que é analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos, que funcionam como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprias de cada gênero narrativo. Recursos, como eu falei anteriormente, recursos linguísticos e semióticos que operam nos textos pertencentes aos gêneros literários. Nós vamos observar também ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos mais diversos gêneros, tá bom? Como lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros. Theo, por gentileza. Antes de nós passarmos adiante, característica do 6º e 8º ano, leitura de gêneros literários na relação com outras linguagens, que são os recursos paralinguísticos e cinésicos. Quando eu falo em recursos paralinguísticos, eu tenho que, primeiramente, creio eu, esclarecer que são relacionados a outros tipos de linguagens que se articulam com a linguagem verbal. O que seria isso? Uma ilustração. Uma ilustração é um elemento paralinguístico. E quando eu falo em elementos cinésicos, são elementos presentes na situação oral, presentes na situação face a face, que envolvem a expressão corporal, a entonação, a dramatização.
são coisas que nós podemos ver numa charge, por exemplo. No 7º ano, nós temos como característica a leitura com diferentes objetivos, tendo em vista a diversidade literária, e no 9º ano, a leitura de textos persuasivos e argumentativos. No 1º ano, nós temos como objeto, vamos dizer assim, o reconhecimento da relevância do contexto de produção para construir sentido sobre o que lê. Ou seja, o aluno tem que ser capaz de reconhecer o contexto em que um texto está sendo produzido. Ele tem que se apropriar do contexto de modo que ele saiba dizer quais são os objetivos daquele texto naquele determinado momento. No 2ª série, o reconhecimento dos efeitos de sentido de metáforas e metonímias na construção dos textos. E para a 3ª série, o uso de diferentes estratégias de leitura, considerando as características do gênero proposto para ela, para esta leitura, tá? Até agora, o que eu estou fazendo, pessoal, é simplesmente uma retomada do que já foi apresentado em outros momentos, tá? Não é nada de novo. Nós vamos fazer uma atividade em breve, com base em 2 questões, para desenvolver esta visão para a habilidade. Porque qual é o objetivo, na verdade? O objetivo é... Qual é a matéria que eu estou dando para o aluno? Qual é a habilidade? De que modo o aprender sempre vai me auxiliar a desenvolver essas habilidades para o meu aluno? Conhecer as propostas de atividades. Conhecer as propostas de trabalho que exploram a competência leitora na sequência de atividades dos anos séries e analisar as atividades focalizando os desafios de realização das atividades. O que nós temos como perguntas motivadoras, disparadoras, no caso, que podem nos auxiliar a seguir nas atividades que nós vamos fazer. Primeira coisa, para o 6º ano, de que modo a atividade de ler um trecho de um conto de mistério e de criar um final para ele contribui para que os estudantes produzam seus próprios contos de mistério? No 7º ano, quais aprendizagens estão em jogo no momento de elaboração de um mapa mental? No 8º ano, o estímulo à apreciação de um poema e o propósito de levar o aluno a perceber as construções linguísticas que contribuem para os sentidos no texto, como adjetivo, ação, caracterização que caracteriza o personagem. Como que auxilia o aluno a observar o contexto produzido? E na 1ª série, foi pensada uma atividade que estimula a percepção dos efeitos de sentido produzidos pela linguagem poética. Pode passar, Théo, por gentileza. Agora, nós vamos nos aprofundar, como foi proposto pela EFAP, na pauta da escola. Para tanto, nós vamos apresentar 2 questões, uma questão para o 6º ano e uma questão para o 1º ano, procurando refletir a respeito dos objetos de leitura, que seriam, primeiro momento, relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário com os contextos de produção, para atribuir significado de leitura crítica em diferentes situações. Théo, você pode abrir um momento, por favor, a tela? Obrigado. Professores, eu vou fazer uma pergunta a vocês, eu creio que seja o momento de nós dialogarmos realmente. Hoje, quando nós falamos de processos de ensino e aprendizagem, nós podemos dizer que a competência leitora é algo que os nossos alunos já estão cientes do processo, ou nós necessitamos ainda nos aprofundar
nessas capacidades leitoras, nesses procedimentos de leitura com os alunos? Alguém se predispõe a dialogar comigo ou será que eu ficarei sozinho? Professores? Bom dia. Oi, bom dia, Tudo professora bem, professora Priscila, Priscila? tudo bem? Tudo bem. Com relação ao seu questionamento, eu acredito que o conhecimento, na realidade, assim, a aprendizagem ela é um processo. Sim. Então, essa competência leitora, a gente nunca, na realidade, o aluno pode fazer um doutorado e a gente sempre vai considerar que essa competência está em desenvolvimento. Porque mesmo nós, professores, a cada dia a gente desenvolve essa competência de uma forma diferente, né? Então, eu como professora, nunca considero essa competência como totalmente atingida. Eu acho que a gente tem, ela é um processo e que você vai desenvolvendo de acordo com o desenvolvimento do aluno também. Então, essa é a minha opinião com relação ao desenvolvimento de competência leitora. Para a língua portuguesa, e acredito que também para as demais disciplinas, ela é intrínseca ao conhecimento adquirido pelo aluno. Eu não tenho como definir como uma competência totalmente 100% Acabada. acabada, exatamente. Obrigado pelo auxílio, professora Priscila. E quando nós falamos em procedimentos de leitura, nós temos que considerar também o momento que o aluno se encontra, né? Nós não somos os mesmos, nós não somos as mesmas pessoas, a mesma pessoa que nós éramos ontem. Então, tudo isso interfere no nosso procedimento de leitura, né? Conhecimento prévio, conhecimento de elementos de decodificação, de compreensão, vamos dizer assim. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Sandra, professora de língua portuguesa do Luiz Braille. Essa questão da competência leitora, ela é necessária, sim, esse reforço, essa questão o reforço, não tem outra palavra, não. Até o ensino médio, por quê? Porque, às vezes, os alunos pensam assim, que a competência leitora é apenas a leitura das letras, né? E não é, a gente sabe muito bem que existe a competência leitora, ela vai muito além, porque a gente tem as imagens, a gente tem os códigos, os gráficos, e isso é uma competência leitora muito além das letras, né? Sim. Quando a gente fala de leitura, falar língua portuguesa, letras, não, ela é muito mais aprofundada. Mais profunda, né? Interdisciplinaridade com isso, né? E muitos alunos precisam justamente ser lembrados, né? Até no ensino médio, né? E mesmo dentro das letras, a gente também ainda precisa reforçar essa competência leitora, né? Porque você pega uma literatura, você vai conhecer o pensamento, as atitudes, as artes na literatura a cada século, né? A cada escola literária. Então, ela entra, sim, nas letras, mas ela vai muito além disso. Perfeito. Professora, corroborando esta ideia que você apresentou agora, eu lembrei de uma autora chamada Eni Orlandi. Ela tem um livro chamado Texto e Discurso. E ela fala o seguinte, que a leitura tanto pode ser a aproximação dos elementos textuais, que aí seria reconhecer o que está presente no texto, que não se resume à nossa disciplina de língua portuguesa, que não é isso, e ela traz também uma outra perspectiva de leitura, que eu acredito que é o que todos nós procuramos desenvolver. Ela diz o seguinte, leitura é aproximação do mundo em que o sujeito está inserido. É ele reconhecer que ele, como um sujeito, se posiciona de acordo com os seus conhecimentos em uma sociedade. E para isso ele também faz parte, ele também utiliza textos multimodais.
Obrigado pela Exatamente. participação, professoras. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? Nós vamos ver agora uma habilidade do 6º ao 7º ano de língua portuguesa, de número 28, tá? Depois nós vamos disponibilizar para vocês o PPT desta formação, tá legal? Se vocês quiserem compartilhar a metodologia de vocês, o conhecimento de vocês, vocês fiquem à vontade, professores. Aqui é um espaço de diálogo, tá bom? Qual é o objetivo? É ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes, romances infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Theo, apareceu agora para você? Obrigado. Nós temos agora uma lista de capacidades de compreensão e como desenvolver essas capacidades de compreensão. Da Roxane Rojo, tá? De um livro chamado Letramento e Capacidades de Leitura para a Cidadania, disponível em academia.edu, tá? Ele é do ano de 2004 e foi acessado no dia 28 de julho de 2020. Eu não vou me apegar a cada uma das capacidades de compreensão, nem o como desenvolver. Mas eu gostaria de me apegar, neste momento, à avaliação de conhecimentos prévios, que deixa claro que o como desenvolver, antes da leitura do texto, propriamente dito, retomar conteúdos relacionados, fazer perguntas sobre o assunto, visando garantir a socialização desses conhecimentos. Quando alguma dessas perguntas ficar sem resposta e ela for importante para a possibilidade de compreensão do texto, o professor deve antecipar esse conteúdo e etc. Isto é uma característica do professor. O professor sempre procura dialogar com o conhecimento prévio do aluno. Eu creio que seja difícil um professor que, antes de qualquer atividade, não pergunte para o aluno qual a visão dele, qual a possível visão dele sobre o texto que vem a seguir, com base em um título. A partir do título, geralmente nós sempre perguntamos: o que vocês acreditam que esse texto discute? Quais seriam os possíveis argumentos presentes? Por que vocês me respondem dessa maneira? E checagem de hipóteses. São os dois elementos que eu quero me apegar com vocês, tá bom? Durante a leitura do texto, o professor deve ir retomando as hipóteses, antecipações, levantadas para verificar se elas foram ou não confirmadas. Se necessário e adequado, pode-se, durante esse processo, levantar outras hipóteses. Quais elementos presentes nas capacidades de compreensão e desenvolvimento da leitura? Nós temos a decodificação, que se o aluno não decodificar, não tem como ele compreender, e se ele não compreender, não tem como ter uma apreciação e réplica, não tem como o aluno se posicionar em relação aos valores éticos, estéticos e políticos, vamos dizer assim, que estariam presentes em um texto. Theo, passa para mim, por gentileza. Pode passar também. Recuperação do contexto de produção do texto. Focalizar por meio de levantamento, estudo, pesquisa, perguntas, discussões, etc.,
qualquer um dos elementos que compõem o contexto de produção do texto: autor, lugar social que ocupa, esfera social em que o texto circula, veículo em que é divulgado, momento histórico em que foi produzido, intenções comunicativas do autor, leitores presumidos, interlocutores contemporâneos, etc. É um procedimento essencial que favorece outras capacidades de leitura aqui elencadas, tais como a ativação de conhecimento prévio, a predição de conteúdos, a realização de interferências globais, a elaboração de apreciações estéticas ou afetivas e as relativas a valores éticos ou políticos. Theo, próximo, por gentileza. Elaboração de apreciações estéticas ou afetivas. Seria encarar o texto como uma construção deliberada do autor e ser capaz de apreciar seus efeitos de sentido, identificando os recursos da língua que o autor mobiliza para produzi-los. Seria o quê? O ato da fruição, de você observar como o sujeito constrói o cenário por meio de adjetivações, como que ele caracteriza o sujeito por meio do substantivo, vamos dizer assim. Próximo, por gentileza, Theo. As duas atividades que nós vamos ver agora, elas estão presentes no caderno, no material Aprender Sempre, volume 3. Nós temos o encurtador aqui. Na verdade, nós vamos ver um fragmento, tá bom? A partir deste fragmento, nós vamos responder uma questão de cada atividade e procurando sempre observar o que? Os paratextos editoriais, porque é algo que, às vezes, eu vou falar por mim. Quando eu iniciei a minha carreira docente, eu não observava muito os paratextos editoriais. Paratexto editorial é aquilo que está relacionado ao texto de uma maneira indireta e que fala a respeito desse texto. Faz com que nós desenvolvamos as nossas capacidades de leitura. Faz com que nós desenvolvamos as possíveis inferências. Passa para mim, Theo, por favor. O que nós vamos ver agora? Ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes, romances infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, expressando a avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Pode passar, Theo, por gentileza? O que nós vamos ver no conto? Qual seria o objetivo desta aula? O objetivo seria, primeiro momento, identificar a estrutura do gênero textual por meio de múltiplas linguagens. Segundo, identificar as características de um conto de mistério, assombração. E logo abaixo aqui, nós observamos as dicas, as orientações para os alunos. Né? Geralmente, o aluno ele vai direto para o texto. Eu acho que todo aluno faz isso, né? O aluno ele não presta muita atenção nas orientações para a leitura. Quando eu falo isso do aluno, eu me coloco na posição de aluno também, porque muitas vezes eu faço algumas leituras e depois que eu vou ver as orientações que estavam presentes e eu passei de uma maneira rápida, superficial, tá? Nós vamos ver, antes de olharmos o texto Maria Angula, nós vamos ver no lado esquerdo algumas orientações para os alunos e algumas perguntas que nós fazemos para os alunos. Vocês já leram e ouviram várias histórias, seja na escola ou em casa. Quem se lembra de ter lido ou ouvido contos? Que tipo de contos vocês já ouviram falar?
Já ouviram alguma história de mistério, fantasma ou assombração? Gostam desse tipo de história? São questões que procuram levantar o conhecimento prévio do aluno sobre a atividade que vem a seguir. Eu não vou ler o texto todo. Nós estamos aqui com um fragmento do conto. Maria Angula era uma menina alegre e viva, filha de um fazendeiro de Canhambé. Era louca por uma fofoca e vivia fazendo intrigas com os amigos para jogá-los uns contra os outros. Por isso, tinha fama de leve trás, linguaruda, e era chamada de moleca fofoqueira. Assim, viveu Maria Angula até os 16 anos, decidida a armar confusão entre os vizinhos, sem ter tempo para aprender a cuidar da casa e a preparar pratos saborosos. Quando Maria Angula se casou, começaram seus problemas. No primeiro dia, o marido pediu-lhe que fizesse uma sopa de pão com miúdos, mas ela não tinha a menor ideia de como prepará-la. Queimando as mãos com uma mecha embebida em gordura, acendeu o carvão e levou ao fogo um caldeirão com água, sal e colorau, mas não conseguiu sair disso. Não fazia ideia de como continuar. Maria lembrou-se, então, de que na casa vizinha morava a Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e, sem pensar duas vezes, correu até lá. Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? Claro, Dona Maria. É assim. Primeiro coloca-se o pão de molho em uma xícara de leite. Depois despeja-se este pão no caldo. E antes que ferva, acrescentam-se os miúdos. Só isso? Só, vizinha. Ah, disse Maria Angula, mas isso eu já sabia. E voou para sua cozinha a fim de não esquecer a receita. No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse ensopado de batatas com toicinho, a história se repetiu. Dona Mercedes, a senhora sabe como se faz o ensopado de batatas com toicinho? E como da outra vez, tão logo a sua boa amiga lhe deu todas as explicações, Maria Angula exclamou: Ah, é só isso? Mas isso eu já sabia. E correu imediatamente para casa a fim de prepará-lo. Próximo, por gentileza, Théo. Com base neste fragmento, nós temos uma questão específica. Após a leitura, vamos voltar ao quadro apresentado no início da aula. Registre as suas impressões que você teve sobre o conto após a leitura. E a sua ideia inicial se confirmou, vamos dizer assim. Digamos que eu tivesse feito a pergunta: com base nas características de Maria Angula no primeiro parágrafo, nós podemos dizer que ela é uma boa dona de casa? Que fato motivou a história, vamos dizer assim? Que fato motivou a história, professores? Eu acho que creio que seja um pouco difícil nós retomarmos assim de bate-pronto. Primeiro momento, porque eu fiz a leitura do texto. Segundo, porque vocês não estão com o texto em mãos. Mas eu acredito que o fato que motivou a história tenha sido... Passa para o próximo, Theo, por gentileza. O fato que motivou o enredo foi o fato de Maria Angula ser fofoqueira, linguaruda e não ter tempo de aprender a fazer pratos gostosos. Quem são os personagens? São questões que para nós parecem básicas, mas quando nós perguntamos para os alunos, quem são os personagens da história? Geralmente eles se apegariam ao título, geralmente eles se apegam ao título do texto. Ah, Maria Angula. E os outros? Qual é a função de cada um deles? Qual é a ação deles?
No trecho lido, as personagens que aparecem são Maria Angula, o marido e Dona Mercedes, a vizinha. Ou seja, a história se desenvolve a partir dessas três personagens. Maria Angula, que é a principal, o marido, que faz o pedido dos pratos mais diferentes, que a Angula não sabe fazer, e a Dona Mercedes, que é quem dá as receitas, e que a Angula sempre diz, só isso, mas isso eu já sabia fazer. Então a história sempre está em torno desses três. É sempre o pedido do marido, que a Angula não sabe fazer, e que procura a vizinha. Próximo, Theo, por gentileza. Onde acontecem os fatos, normalmente? As cenas do trecho lido se passam no lugar onde moram Maria Angula, o marido e Dona Mercedes. Ou seja, é a vizinhança próxima ali. É o lar e a sua vizinha. Volta por gentileza, Theo. Quando acontecem os fatos? No trecho lido, os fatos ocorrem a partir do momento em que Maria Angula se casa, aos 16 anos de idade. São questões que geralmente os alunos leem, mas não se apropriam dessas informações. E que nós vivemos chamando a atenção deles. Não é isso que acontece normalmente? Próximo, por favor, Theo. O que nós vamos ver agora é do ensino fundamental do 6º ao 9º ano, língua portuguesa, habilidade 54. Para o ensino médio, para o primeiro ano do ensino médio, esta é uma habilidade suporte. Para o 6º ano, esta é uma habilidade essencial. Analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos, que funcionam como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprias de cada gênero narrativo. Theo, passa para mim, por gentileza. O que nós vamos fazer? Nós vimos um fragmento do texto Maria Angula, e agora nós vamos ter acesso a uma canção. Tá? Nós vamos desenvolver algumas questões com base em uma canção. O Theo vai colocar para a gente. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe.
Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão atrapalhando tudo. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Ergueu no patamar 4 paredes flácidas. Sentou pra descansar como se fosse um pássaro. Flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Obrigado, Theo. Você pode voltar com o texto, por gentileza? Próximo. Qual o objetivo da aula entre a poesia e a música? Reconhecer os recursos expressivos utilizados na composição poética. Algumas coisas que nós poderíamos considerar neste texto. Primeira coisa, neste poema, nessa composição poética. Primeira coisa, o título dele, Construção. Considerando que nós estamos falando de uma poema narrado, vamos dizer assim, cantado, qual a característica dos instrumentos musicais? Eles estavam em um tom, em uma batida alegre ou em um ritmo mecânico, constante, com a presença de bemóis. Quando eu falo em bemol, geralmente eu falo em um tom triste, em uma construção pesada. Quando eu falo em sustenido, eu falo de uma música com características alegres. Tá? Próximo, por favor, Theo. Vamos pegar um trecho específico. O trecho começa assim, ó. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido.
agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Primeira chamada de atenção. Observe o título da canção. A partir de uma reflexão sobre o título, o que é retratado nas estrofes? Responda. Qual é a crítica apresentada na canção? O que nós esperamos dos alunos aí? Eu achei interessante ter vindo com as respostas, mas eu creio que não contempla satisfatoriamente um diálogo, porque nesses momentos seriam os momentos que nós poderíamos discutir com mais tranquilidade, né? As inferências, né? Espera-se que os estudantes compreendam a crítica que é feita pela leitura ao trabalho mecânico e repetitivo, que consome o trabalhador e o envolve em um ciclo vicioso. Questão número 3. Observe os versos da canção. A canção é constituída da descrição do dia de um operário. Qual efeito a repetição de comparação causa no leitor? O que nós esperamos dos alunos? Que eles percebam a repetição como uma causa, como um efeito inesperado, aguçando a audição e despertando a curiosidade sobre como seria esse dia de como seria esse dia de trabalho, como ele terminaria, né? Pessoal, hoje nós tínhamos até 12h15, mas o que nós fizemos? Nós fizemos um QR Code para que vocês respondam para nós, por gentileza, qual seria a importância ou o que é importante garantir nas atividades de leitura para promover a competência leitora. Vocês poderiam, por gentileza, neste momento, fazer a leitura deste QR Code e responder, vamos dizer assim, 5 minutinhos? Daqui a 5 minutos eu passo para o próximo, ok? Vou deixar vocês por 1 minuto.
Bem, professores, bom dia mais uma vez. Obrigado, já se passaram 5 minutinhos. Creio que todos já responderam. Passe para o próximo, Theo, por gentileza. O que me cabe neste momento é agradecer a participação de todos vocês, dizer que nós, da equipe de língua portuguesa, do Núcleo Pedagógico, estamos à disposição de vocês para o que for necessário, e me despeço neste momento desejando um bom final de manhã e uma ótima tarde a todos. Posso fazer só uma última pergunta? Pode, por gentileza. Sou Fabiane, tá? Sou do Colégio Hugo de Aguiar. Nesse momento, né, essa aplicabilidade desse material de recuperação, fizemos a pesquisa, quase 70% dos alunos não voltarão para a escola, né? Como que vai ser a aplicabilidade aos alunos que não estiverem presencial? Nós vamos trabalhar de uma maneira híbrida. Nós teremos, tanto é que nós estamos tendo acesso ao Aprender Sempre digital, e nós vamos trabalhar com os alunos presencialmente, e com os alunos que não estiverem presencialmente, nós vamos trabalhar com eles deste modo que nós estamos trabalhando aqui. Tá, essas apostilas vai ser centros de mídias, por exemplo, tá? Esse material, ele tem cerca de 60 a 80 páginas, né? Desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Vai ser entregue para todos os alunos? Ele é semestral, é bimestral? Ele foi dito que sim. Neste primeiro momento, nós estamos tendo acesso a este material via digital, de modo digital, mas nós teremos este material impresso, sim. Nós tivemos esta informação que nós receberemos este material impresso. Tão logo, eu não sei se nós receberemos este material na diretoria ou se este material vai ser entregue diretamente nas escolas. Mas nós recebemos a informação que este material será entregue, é o volume 3, neste momento. Porque está tão difícil, né, ter a comunicação com os alunos, né? Eu tenho cerca de 4 turmas, eu não tenho nem 10% de alunos que participam do canal CMSP, alunos que entregam as atividades. Nós, professores do colégio, a gente entrega atividades, né, pelo site, para entregar por e-mail, eles não entregam. Como que eu vou chegar nesses detalhes tão profundos, né? E você sabe que a língua portuguesa, ela requer umas habilidades mais profundas, porque você tem que ter uma leitura crítica, você tem que formar formadores críticos, argumentos que eles têm que criar, e fica difícil ser híbrido, né? Nesse momento em que a gente está vivendo, que são poucos alunos que participam. E por mais que a gente tem grupos de WhatsApp desses alunos, né, nós, professores, a gente fica de plantão, né, no CMSP, os alunos não aparecem. Então, essa é a preocupação, né, essa angústia de nós, professores, né, não só da minha área de letras, mas de todos os professores de todas as suas áreas, essa angústia que está sendo essa dificuldade de passar o mínimo, né, de conhecimento para eles, né? Professora Fabiane, eu compreendo a preocupação da senhora. Desculpe chamar de senhora, eu vou chamar de você com todo respeito, tá bom? Não tem problema. Eu compreendo esta sua preocupação com o processo de ensino e aprendizagem, mas a informação que eu tenho neste momento é que nós teremos que trabalhar de forma híbrida. Nós trabalharemos presencialmente e nós trabalharemos à distância com os alunos que não estiverem na escola, vamos dizer assim. Eu acredito, tá, que é capaz, sim, nós, como você mesmo acredita no trabalho, a metodologia vai ser desenvolvida de maneira satisfatória, com certeza. Aí é a particularidade da unidade escolar. Nós vamos ter os materiais, tendo os materiais, a particularidade da escola de desenvolver a metodologia mais adequada para alcançar esses alunos. Tá? Tá bom, obrigada, viu, Roberto, pela sua atenção. Mais uma vez, estou à disposição de vocês. Roberto. O meu ramal é 3539, tá bom? Tá bom. Roberto. Pois não, mestre Michel?
Desculpa, vou ser bem breve, não é colocando outra pergunta, é só completando o que disse a professora, que, aliás, trabalha, dá o prazer de trabalhar na nossa escola, que é uma das nossas excelentes professoras. Temos muitos, graças a Deus. Só completando, a questão não é se a gente vai trabalhar ou não. A gente vai trabalhar, com certeza, Sim, vamos sem dar o dúvida. nosso melhor. A questão é garantir a qualidade, principalmente no momento virtual, numa aula virtual, né? Porque uma coisa é você ter o aluno presencial, o olho no olho, o envolvimento, o professor que lê pausadamente, faz aquela quebra de leitura, faz inferências, pede para a sala envolver. Eu acabei de responder o questionário, e eu respondi o questionário, depois, se vocês lerem minha resposta, está falando um pouquinho do prazer de ler. Nada acontece sem esse prazer. A leitura, ela tem muitos elementos, mas o prazer de ler é fundamental. E essa questão do envolvimento, de envolver, de ter essa conexão com o aluno, ela está absolutamente prejudicada nesse momento virtual. A gente sabe, não estou pedindo para você ter respostas que eu não tenho, porque, como eu falei na última reunião, nós estamos aprendendo juntos, mas é importante também que a gente, desculpa o termo, não tampe o sol com a peneira. Vamos dar o nosso melhor, sim, como sempre demos, mas é preciso que as autoridades acima de nós estejam enxergando as grandes dificuldades que nós temos, vamos passar para garantir, por exemplo, a leitura de um conto. A leitura de um conto, um recorte de uma atividade, quando você faz isso de uma maneira virtual. Não estou falando do formativo com os professores, estou falando das aulas realmente diretamente com os alunos. Obrigado, era só esse comentário. Obrigado, professor. Professores, boa tarde a todos.